aqueles alunos do sétimo ano. Então nós vamos trabalhar um pouco hoje sobre renascimento cultural. Veja bem, o renascimento ele tem como principal característica a visão que os homens tiveram da ciência. Que visão é essa? Os homens passaram por cerca de 1000 anos, do século V ao século XV, um período chamado de feudalismo, um período onde somente a Igreja Católica tinha voz sobre as pessoas. A ciência não se desenvolvia. O Renascimento tem uma característica muito parecida com o Iluminismo. O que foi o Iluminismo? Foi a contestação das verdades sagradas da Igreja Católica. Muito do que era visto como pecado, os iluministas contestavam. O que eram os iluministas? Os iluministas eram os homens os sabedores, os que pesquisavam, através da filosofia, através da ciência. Esses homens ficaram conhecidos como iluministas, como humanistas, Então os humanistas eram esses homens que procuravam decifrar a ciência. De que forma? Quando pegavam um corpo, cortavam o corpo para saber o que tinha dentro do corpo, para descobrir o que levou à morte daquela pessoa, porque na verdade a Igreja Católica disseminava o pecado como uma coisa onde todas as pessoas que não fossem submissas a Deus eram sujeitas ao pecado. O pensamento dos humanistas trazia o racionalismo. O que os humanistas falavam de racionalismo? A razão, o pensamento. Cada homem tem a sua forma de viver, sua forma de pensar. Isso quer dizer que Deus não vai interferir na vida das pessoas. Deus existe, os humanistas eram a favor de Deus, acreditavam que Deus existe, mas os humanistas acreditavam que uma pessoa quando nasce é desprovido de sabedoria. Com o passar do tempo que esse homem for sendo lapidado, ele vai recebendo conhecimento. Mas para os humanistas, se esse conhecimento fosse mal moldado no processo de criação do conhecimento, esse homem poderia ter uma espécie de animal dentro dele, ou seja, a sua sabedoria não estaria completa. Então, para os humanistas, Deus não interferiria no estilo de vida de cada pessoa. Cada pessoa tinha o seu livre-arbítrio para sobreviver. Então, por isso que fala antropocentrismo, porque coloca o homem no centro do universo. Os humanistas acreditavam que o homem ele é responsável pelo desenvolvimento de sua sociedade. O pensamento humano tem a sua importância, E aí eu separei aqui para vocês algumas frases, O que o pensamento humanista tinha? Essa visão antropocêntrica, de que o homem é o centro do universo. O homem é responsável pelo seu modo de vida. Antropocentrismo, o homem tem as suas capacidades, o homem tem a sua inteligência, a razão. O que é a razão? A sua forma de pensar. Diferentemente do pensamento medieval, que acreditava que tudo que acontecesse de ruim na vida dos homens era fruto do pecado. Então, os humanistas acreditavam o seguinte: olha, toda pessoa é sujeita a acontecer alguma coisa de ruim na sua vida. Não foi fruto do pecado. Então, discordavam um pouco do pensamento da Igreja Católica, do pensamento medieval. Para os medievais, todos deveriam ser submissos à Igreja Católica, submissos a Deus. Então nós tínhamos uma sociedade que era totalmente submissa aos ensinamentos, aos pregamentos teológicos, E então essa visão antropocêntrica, ela coloca o homem como responsável pelo seu modo de vida.